Glórias a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Que bom que você está aqui. Você fez a escolha certa em estar aqui essa noite, porque tem muitas almas que estão perdidas, porque não buscaram a vontade de Deus. Muitos jovens por aí perdidos, porque não buscaram a vontade de Deus. Aleluia. Quero agradecer primeiramente, com toda certeza, a Deus por estar aqui nessa noite, ministrando essa palavra, o privilégio de ministrar a palavra do Senhor para os irmãos. Glorifico a Deus por isso. Também quero agradecer o pastor pela oportunidade que me foi confiada para pregar nesse culto de jovens. Tenho certeza que Deus tem a palavra no coração de cada jovem aqui, neste momento, de cada família, de cada um. Creio que Deus vai falar muito aos nossos corações, né? Então, que seja feita a vontade dele, em nome de Jesus. Meus irmãos, por favor, pegue seu exemplar, a sua Bíblia, e abre comigo em Provérbios, capítulo 4, de versículo 20 ao 23. Meus irmãos, se eu pudesse dar um título por essa mensagem, eu poderia dar o seguinte título: Guarde o seu coração até que nada mais importe, aplicando as armaduras espirituais. Por favor, meu irmão, toque no amigo, pessoa que está ao seu lado. Se você não conhece, faz cara de paisagem, toque do mesmo jeito. E diz assim: guarde o seu coração até que nada mais importe, com as armaduras espirituais. Amém? Glórias a Deus. Provérbios, capítulo de número 4, versículo 20 ao 23, vai nos dizer assim: Meu filho, escute o que eu lhe digo. Preste atenção às minhas palavras. Nunca as perca de vista. Guarde-as do fundo do coração, pois são vida para que as encontra e saúde para todo o seu ser. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Glórias a Deus. Podeis assentar, queridos. Na versão ARA, eu gosto sempre de citar a versão ARA, porque é uma versão que eu acho bastante interessante, se aproxima um pouco do original, que diz assim: sobretudo os que se devem guardar, guarda o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Glórias a Deus. O Espírito Santo, meus irmãos, me conduziu a essa mensagem de guarde o seu coração até que nada mais importe, com as armaduras espirituais, né? A falar esse ponto interessante para os irmãos, um pouco de aplicação, entender um pouco mais, né? Então, eu convido os irmãos a acompanharem comigo e prestar atenção na palavra do Senhor. Primeiro, vamos lá. Guardar o coração. Por que devemos guardar o coração? O próprio texto diz: porque é do coração que procede as fontes da vida. Meus irmãos, que a Bíblia é o manual do crente, isso não pode ser novidade. É a vontade de Deus revelada para nossas vidas. Mas a pergunta é: será que estamos fazendo bom uso deste manual, desta palavra que nos foi confiada? Será que estamos aplicando nossas vidas? Ou estamos apenas lendo por ler, sabendo que a vontade de Deus revelada para nossas vidas está aqui em 66 livros, irmãos. Vamos lá. Há muitas igrejas por aí, rebeladas por causa de ressentimento, ou seja, por não ter guardado o coração. Há muitos irmãos escandalizados e afastados, talvez por alguma experiência negativa na igreja, por não ter guardado o coração. Há muitos jovens, talvez por aí, desejando tirar a própria vida por talvez um término de relacionamento, ou seja, por não guardar o coração. Meus irmãos, o coração sai das fontes da vida. Quando Salomão fala de guardar o coração, está falando de relações pessoais aqui na terra. Podemos aplicar aqui na terra. Segundo, meus irmãos, até que nada mais importe. Lucas 10:38 vai dizer sobre Maria e Marta, né? As irmãs ali. Maria escolheu estar aos pés de Jesus
enquanto Marta se distraía com seus afazeres. Quantas vezes nós estamos tão ocupados que esquecemos da prioridade de buscar o Senhor Jesus? A pergunta é: temos dado a Ele o primeiro lugar ou estamos deixando as distrações ocupar as nossas vidas? Meu irmão, eu não falo isso talvez, como se eu fosse o cara, como se fosse um exemplo. Não, eu também peco, eu sou um ser humano, somos seres humanos. Mas eu convido aqui os irmãos a colocar em Deus em primeiro lugar. Não podemos deixar esse assunto despercebido. Segundo, armaduras espirituais. Apóstolo Paulo nos instrui a buscar mais e conhecer mais as armaduras espirituais. Apóstolo Paulo usa essa metáfora de um soldado romano para ensinar sobre a proteção espiritual necessária para resistir às ciladas do diabo. Ou seja, quando ele fala de armaduras espirituais, ele está falando de ferramentas para usar contra coisas espirituais, contra ataques do inimigo espiritualmente falando. Cada parte da armadura tem um significado profundo, simbolizando atitudes, verdades espirituais que os cristãos precisam cultivar para vencer as batalhas diárias. Meus irmãos, isso aqui não é exceção. Todo crente precisa saber quais são as armaduras espirituais e como usá-las. Não adianta apenas conhecer a palavra, mas precisamos nos revestir dela cada dia. Afinal, tentação não espera e a batalha espiritual não tira folga. Temos que estar atentos, meus irmãos. Como o irmão acabou de dizer, é fim dos tempos. Não temos tempo de bobear. Não temos tempo para brincar de ser crente, não. O diabo nunca brincou de ser diabo. E eu creio que nenhum irmão aqui vai brincar de ser crente. As coisas estão se estreitando. As coisas estão ficando sérias. Meus irmãos, guardar o coração, colocar Jesus em primeiro lugar, se revestir-se das armaduras espirituais, não são apenas 3 práticas isoladas, mas trabalham juntas para nos manter alinhados com Deus. Se aplicarmos esses princípios com dedicação, não importa o que venha contra nós, estaremos prontos e preparados, seguros da vontade de Deus. Vamos entender agora como isso é possível em nossa vida prática. Amém, meus irmãos? Os irmãos estão entendendo? Glória a Deus. Agora começa aqui o desenvolvimento dessa palavra. Vamos lá. Salomão, filho de Davi, é amplamente reconhecido por ter recebido a sabedoria divina diretamente de Deus. Deus lhe apareceu em um sonho e ofereceu qualquer coisa que ele desejasse. Ou seja, meus irmãos, quem aqui não gostaria de ter um sonho como esse? Chegar um sonho da parte de Deus e dizer assim: escolhe o que você quiser, pois eu lhe darei. Quantos aqui não gostariam, meus irmãos? Mas, para surpresa de Deus, talvez, claro que, convenhamos, Deus não é surpreendido por ninguém. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele sabe do princípio e o fim, ele entende do nosso tempo, porque ele está no Queiroz, ele é um transcendente. Vamos lá. Salomão pediu sabedoria para governar o seu povo. Observação, um ponto importante. Ele pediu algo não para benefício próprio, não para autopromoção, mas para que a vontade de Deus se revelasse nele, seja concretizada nele. Ou seja, tem muito crente batendo a cabeça por aí, porque está orando e pedindo as coisas para Deus de uma maneira errada. Pede com o tom de se autopromover, porque acho que foi o pastor que falou aqui, o nosso coração, ele é enganoso. Às vezes a gente acha assim: não, mas eu estou pedindo com a motivação correta, quando na verdade Deus sonda nossas mentes e corações e Ele sabe qual é a motivação do nosso coração. Portanto, tudo o que pedimos segundo a vontade de Deus acontece. Oh, glória! Aleluia! Bom, Salomão começou a reinar. O que ele quer dizer com: acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Afinal, o que Salomão quis dizer com isso? Vamos entender um pouco aqui, meus irmãos. Certamente, ele não está se referindo ao coração como algo físico. Não. Mas como o centro das emoções, pensamentos, desejos e decisões. A expressão, acima de tudo, enfatiza a urgência e prioridade desse cuidado. Quantos irmãos por aí talvez estão quebrando a cabeça? Talvez até mesmo com um exemplo que o irmão Evandro deixou aqui, por não ter guardado o coração, tomado decisões precipitadas. Quantos crentes por aí estão desesperados, talvez, por uma resposta, talvez por que Deus fale com eles, mas Deus não fala, porque não está guardando o coração, não está aplicando os mandamentos. A glória. Na tradição hebraica, o coração é o núcleo da mente, da vontade e do caráter humano. Agora, tudo bem, irmão Kelvin, quando
Salomão fala de guardar o coração, está falando não do órgão em si, mas das emoções, decisões e pensamentos. Agora, como guardar o coração? Primeiro, devemos encher o coração com a palavra de Deus. A palavra é um filtro que nos ajuda a discernir o que deve ou não permanecer no nosso interior. Segundo, evitar alimentar a mente e o coração com conteúdos tóxicos, notícias de tragédia, mídias sociais excessivas, ambientes negativos e relacionamentos destrutivos. Tudo isso precisa ser confrontado com a verdade da palavra de Deus e as armaduras espirituais. Agora eu lhe pergunto, meu irmão, o que tem deixado entrar na sua vida? O que você tem deixado, de repente, entrar na sua vida? Às vezes ali a gente olha o celular, ali olha o Instagram, vê algumas coisas ali, olha o perfil do amigo, da amiga, quando vê, tá 3 horas ali rolando o feed, ou Reels, enfim. Eu não falo isso com, talvez, como se eu não fizesse isso, meu irmão. Todo mundo aqui é falho, somos pecadores, todos foram despidos da glória de Deus. Mas, meu irmão, cuidado com o que você olha no seu celular, porque ali é uma porta onde o inimigo pode vomitar o que ele quiser em nós. Meus irmãos, isso é sério. Quando a gente passa o Reels, automaticamente já é startado o play do vídeo. A gente dando pausa se quer ver o vídeo ou não. Já é uma oportunidade do inimigo plantar uma semente em nossas vidas e talvez atrapalhar nosso desenvolvimento espiritual. Por isso, meus irmãos, temos que tomar muito cuidado. Agora, meus irmãos, quais são as consequências de não guardar o coração? Citei alguns exemplos aqui, né? Vamos lá. 1 Reis 11:1-8. O próprio Salomão, por não ter guardado o coração, seus muitos relacionamentos com mulheres, que não foi poucos, de nações pagãs, levaram a desviar-se do caminho do Senhor e sacrificar seus próprios filhos. A consequência de não guardar o coração é severa. Temos que tomar cuidado, meus irmãos. 2 Samuel 11, Davi, pai de Salomão, Davi, por não ter guardado o coração, permitiu que o desejo e a cobiça por Batseba levasse a cometer um pecado grave. E uma das consequências foi a morte do seu filho. Percebe, meus irmãos, aqui que Davi, sendo pai de Salomão acaba praticando talvez quase a mesma coisa que o pai. Sabe o que a palavra de Deus está dizendo aqui, para você que é pai? Cuidado com suas atitudes, pois o filho pode herdar a sua atitude. Cuidado. Juízes 16, Sansão, o fortão, o bonitão, se sentindo o cara. Ele foi até o caminho e foi ver, e quando viu Dalila, cujo nome significa fraqueza, uma mulher filisteia, ele revelou o segredo da sua força, cujo estava no seu cabelo, e terminou com os seus olhos arrancados. Meus irmãos, devemos guardar o coração. O coração não é brincadeira. Cuidado para quem você responde no seu celular na mensagem. Cuidado quem você dá brecha para falar o que quer na sua vida. Cuidado para não deixar que o inimigo vomite o que ele quiser na sua vida. Cuidado, meu irmão. Isso é sério. Não podemos brincar com a palavra de Deus. Não podemos brincar de ser crentes. Ô, glória. Agora, meus irmãos, eu tenho que parar a pregação aqui, pastor, para dizer uma coisa. Desses 4 exemplos que eu citei, todos os motivos pelo pecado de desobediência foi por causa de mulher. Homens aqui que estão ouvindo essa pregação, tomem cuidado, porque uma das maiores tentações que vamos ter são as mulheres. Certamente, talvez o ponto fraco do homem seja a mulher. Salomão mesmo diz que mulher é a pior coisa que tem e ao mesmo tempo a melhor coisa que tem. Meus irmãos, isso é sério. Nós homens temos que tomar cuidado e as mulheres também. Cuidado para não se corromper, cuidado daquelas tiazinha fofoqueira, cuidado para não ouvir coisas que não devem. Meus irmãos, temos que tomar cuidado, porque nossos olhos é as janelas da alma. Meus irmãos, isso é sério. Eu falo isso talvez com um temor no coração. Antes, umas vezes, eu pregava, já estava um pouco mais animado, mas aqui eu estou um pouco mais difícil. Confesso para os irmãos que não foi fácil preparar essa mensagem. Chorei bastante, pensei, meu Deus, será que é isso mesmo? E cá estamos. Oh, glória. Quantos jovens por aí permitiram serem seduzidos e acabaram com os sentimentos magoados? Quantos jovens por aí tiraram a própria vida porque acharam que ela era o amor de sua vida?
De fato, meus irmãos, às vezes saímos na rua aí e encontramos 3 em 1, Dalila com mulher de Potifar e Jezabel. De fato, é difícil. Eu compreendo que o primeiro olhar é inevitável, mas é o segundo olhar que permite com que as imaginações criam asas para alguns pensamentos. Temos que tomar cuidado, meus irmãos. Temos que estar blindado com as armaduras de Deus. Oh, glória! Por isso que o Espírito Santo me conduziu a guardar o coração até que nada mais importe com as armaduras espirituais. A partir de hoje, não existe desculpa, tá? Porque aqui eu vou falar para os irmãos, explicar para os irmãos como aplicar as armaduras espirituais na nossa vida. Amém? Vamos lá. Oh, glória! Bom, segundo tópico, até que nada mais importe. Agora precisamos guardar o coração até que nada mais importe. Mas como assim, meu irmão? Até que nada mais importe. Quando chegamos ao ponto de que nada tem para nós a mesma importância que Deus tem, então chegamos aonde Deus quer que chegamos. Eu vou repetir. Quando chegamos ao ponto de que nada tem para nós a mesma importância que Deus tem, então chegamos onde Deus quer que chegamos. Os irmãos compreenderam? Oh, glória. Agora, beleza. Entendemos aqui que até que nada mais importe é como se, por exemplo, nada mais fizesse sentido para a nossa vida. Como chegar lá então? Filipenses 3, 7, 8, versículo 7 vai falar. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Quem fala aqui, meus irmãos, é apóstolo Paulo. Versículo 8. Na verdade, considerei tudo como perda comparado à sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Apóstolo Paulo chegou à sublimidade do conhecimento de Cristo. O que será que ele viu de tão bom que fez com que ele considerasse tudo como perca? Agora, meus irmãos, esse versículo que o apóstolo Paulo está se referindo não está falando a valores materiais, bens ou posses, não. Ele não estava falando sobre isso. Existe uma outra coisa que, se não tomarmos cuidado, a gente pode cair. Ele estava falando, meus irmãos, da performance religiosa. Ou seja, tem muita gente aí que busca Deus não por causa que tem prazer em Deus, mas porque quer se autopromover. Tem muitas pessoas por aí que lê Bíblia de capa a capa, talvez, muito bem, mas não necessariamente ama Deus. Meus irmãos, isso é sério. No versículo 4 e 6, 3 versículos antes, Paulo diz que se fosse por mérito humano, ele teria muito mais do que se orgulhar, pois cumpria todas as regras religiosas à risca. Ou seja, apóstolo Paulo não tinha motivos, ninguém tinha motivo para julgar apóstolo Paulo. Ele era o cara. No entanto, ele mostra que cumprir os mandamentos sem amor de Deus é inútil. E nada adianta estar na igreja se não tiver amor por Deus, não vale de nada. Não adianta a gente buscar Deus de todas as maneiras, mas se não tiver amor, não adianta. Tem que ter um amor, meus irmãos. Agora, sabe um outro exemplo de igreja na Bíblia que não tinha amor? É a igreja de Éfeso. Ou seja, performance religiosa. Eles buscavam a Deus, levantavam um falso profeta na igreja, eles combatiam. Performance religiosa lá em cima, porém o amor de Deus, o prazer em estar com Deus, estava lá embaixo. Quantos aqui nessa noite talvez estão aqui pensando, meu Deus, eu vou lá mais uma vez naquela igreja. Se eu não for, o pastor me manda mensagem, vai ficar chato se eu não for, eu vou lá porque eu estou me sentindo obrigado. Não vai mais por amor. Quantos aqui, de repente, está passando por isso? Ora por orar, lê Bíblia porque, se eu não ler, eu vou fraquejar, não é mesmo? Mas em nome de Jesus, Ele vai transformar a vida aqui dentro. Ele vai transformar pessoas aqui. Você não vai mais buscar a Deus apenas por performance, apenas porque alguém manda. Em nome de Jesus eu declaro. Pessoas aqui vão buscar a Deus porque amam Ele de verdade, de todo o seu coração, em nome de Jesus. Oh, glória! Eu creio nisso, meus irmãos. Bom, tudo bem. Não podemos buscar então a Deus com o senso de obrigação, mas com o senso de prazer. E como fazer isso? Primeiro, buscar a Deus é a razão de nossa existência. Meus irmãos, a razão pela qual estamos aqui neste culto, a razão pela qual fazemos o que fazemos é para buscar a Deus. Agora, Deus, Ele não precisa ser preenchido por ninguém. Por que Ele quer que a gente busque a Ele, sendo que não vai fazer nenhuma diferença na vida dele? É porque quando a gente busca Ele, não é Ele quem é preenchido. Somos nós quem somos preenchidos por Ele. Ele se deixa se encontrar por nós e nós temos a vida transformada. Oh, glória! Jeremias 29, 13 vai dizer, vocês me buscaram e me encontrarão
quando me buscarem de todo o coração. Segundo, precisamos buscar a Deus de todo o nosso coração. Marcos 12:30 vai dizer, Jesus resume a lei, ame o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Aqui ele está falando de amor total. Será que estamos buscando a Deus como deveria? Será que estamos buscando a Deus de todo o nosso coração? Ou estamos deixando a desejar uma área da nossa vida? Meus irmãos, precisamos buscar a Deus com amor. Não apenas por performance, não apenas porque alguém manda, não apenas porque vai ficar chato se não buscar. Mas devemos buscar Deus com amor. Sabe, meus irmãos, Deus tem tantas coisas boas para nós crentes. Deus tem tantas coisas boas, não apenas aqui, mas também na eternidade, meus irmãos. Tem muitos jovens por aí trocando uma eternidade inteira por um momento de prazer. Tem muitos jovens aí trocando uma eternidade inteira por imoralidade sexual. Meus irmãos, nascemos com uma certeza e uma incerteza. A certeza, algum dia todos nós vamos morrer. Mas a incerteza é que não sabemos quando. Jesus está voltando. E talvez você se pergunte, mas Kelvin, desde os meus avós já falavam que Jesus ia voltar e até agora não voltou. É mesmo? Se você está aqui é porque você é um privilegiado. Muitas pessoas que você conhece, talvez da sua família, que já partiram e talvez não partiram com Cristo, estão agora queimando no inferno. Enquanto que estamos aqui com o privilégio de adorar e dar glória a Deus. E tem crente que não valoriza. Oh, glória! Temos o privilégio de estar aqui e levantar as mãos para adorar a Deus. Porque tem lugares por aí no mundo, na China, por exemplo, que tem que adorar em lugares separados. Não podem falar muito alto, porque senão os soldados vê e ouvem adoração a outros deuses. E nós aqui temos o privilégio de abrir o nosso coração e dar glória. Aleluia! Meus irmãos, será que estamos valorizando a presença de Deus como deveria? Com esse privilégio imenso de estar aqui na presença dEle? Oh, glória! Afinal, o que é amar então, irmão Kelvin? Amar, de acordo com aquilo que fomos chamados, é a valorização da pessoa do que a valorização da performance. Bom, claro que temos que fazer isso, mas não podemos fazer com o senso de obrigação. Quando eu disse isso, é porque temos que buscar a Deus, temos que orar, temos que jejuar, porém, não apenas com o senso de obrigação, mas com o senso de que Ele merece a nossa busca. Ele merece, Ele deu vida por mim, o mínimo que eu posso fazer é chegar num culto desse e dar um glória a Deus. Aleluia, Senhor. Santo nome do Senhor Jesus. Para ficar um pouco mais claro com os irmãos, eu vou dar um exemplo aqui para quem é casado. Imagine só, meus irmãos, você e sua esposa acordam de manhã e quando os dois acordam, o marido diz, meu amor, eu te amo bastante. Aí, antes mesmo dela abrir um sorriso, o marido fala, mas é o quê, né? Deus mandou? Você acha mesmo que um relacionamento desse estaria saudável até hoje? Ou seja, Deus quer que os esposos amem as suas esposas, não com o senso de obediência, porque eu tenho que fazer, mas com o senso de amor. Então, ou seja, para as esposas por aí, quando chegar em casa ali, falem para suas esposas, eu te amo, não porque eu sou obrigado, mas porque eu te amo, porque eu amo te amar. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Temos que amar a Deus também assim. Não porque somos obrigados. Deus nunca quis que a gente quisesse adorá-lo, buscá-lo. Deus sempre quis que a gente fizesse isso por espontânea vontade. Não que Ele quisesse, mas Ele queria que a gente queresse por vontade própria. Deus nunca quis de nós a busca com o senso de obrigação, mas com o senso de prazer. Sabe, meus irmãos, qual foi a última vez que você disse isso? Puxa, como é bom servir ao Senhor, como é bom fazer a sua obra, como é bom sentir a sua presença, como é bom estar aqui, dar glórias a Ele. Qual foi a última vez que você disse isso? Qual foi a última vez que você veio aqui e deu o teu melhor glória? Glórias a Deus, eu sou salvo, eu sou remido, eu sou lavado. Qual foi a última vez que fizemos isso? Será que estamos aqui apenas por obrigação, porque precisamos estar aqui? Ou estamos aqui porque amamos esse Deus que servimos, porque Ele é maravilhoso? Deus ama o mundo de tal maneira que deu seu único filho. Temos um Deus dentro de nós, mas parece que crente por aí não reconhece que tem um Deus dentro dele. Não quer dizer que somos alguma coisa, meus irmãos. Nós não merecemos nada. Nós não devíamos estar aqui. Nós não merecíamos estar aqui. Mas, pela infinita misericórdia de Deus, temos o privilégio de estar aqui. Quando entendemos a obra da redenção, a gente entende quem nós somos e quem Deus é. Entendemos o que nós merecemos e o que Deus merece. Agora,
Terceiro tópico, armaduras espirituais. Falamos de guardar o coração acima de tudo, e aí seremos protegidos contra as coisas dessa vida. Falamos de amar a Deus sobre todas as coisas de uma forma sincera e prazerosa, sem o senso de obrigação. Agora, vamos falar de como se proteger das ciladas do nosso adversário, o diabo. Meus irmãos, eu estava vendo algumas pregações um tempo atrás e fui vendo assim coisas que a gente não percebe e entendi que o diabo queria ser semelhante a Deus. Ele disse assim: subirei, serei semelhante ao Altíssimo. Aí, tempos depois, em Gênesis, Deus fala bem assim: façamos o homem a vossa imagem e semelhança. Por que você acha que o diabo não quer que você esteja aqui? Por que você acha que o diabo te odeia? Por que você acha que o diabo ele trama todos os dias contra a sua vida? Porque nós somos a imagem e semelhança do Criador. Nós temos o privilégio de estar aqui adorando a Ele. O diabo queria tanto ser semelhante a Deus. E hoje nós temos o privilégio de ser semelhante ao Criador. Você tem noção disso, irmão? Sabe o que é ser semelhante ao Criador? Aquele que fez os céus e a terra. Aquele que criou o material que hoje estamos pisando aqui. Temos um Deus desse dentro de nós. Glórias a Deus, aleluias. Pastor Paulo fala em Efésios 6,10: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e o seu forte poder. Vistam-se de toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Paulo ensina destacando que nossa força vem de Deus e não de nós mesmos. A batalha espiritual exige que usemos as ferramentas corretas. Vamos lá. Primeira armadura espiritual, cinturão da fé. Versículo 14. O cinto da fé de um soldado romano, ele tinha, no caso, para segurar a armadura inteira, para segurar as outras peças. Então, o cinturão da fé é a verdade, é o que nos sustenta e nos protege das mentiras do inimigo. E ela é a base da nossa fé e nos ajuda a discernir o que é certo. Amém, meus irmãos? Então, o cinturão da fé é a verdade, que segura o resto da armadura, que vamos ver a seguir. Segundo, couraça da justiça. Versículo 14. A couraça protege o coração e os órgãos vitais. A justiça aqui é a justificação em Cristo que somos em Deus. É estar vestido com a justiça. Significa confiar na obra redentora de Cristo, protegendo o centro das emoções e decisões que saem do nosso coração. Quantos crentes por aí talvez estejam duvidando: será que eu sou salvo? Mas eu sou tão pecador. Sabe, talvez não merecia a salvação. Mas, meus irmãos, só pelo fato de se sentir mal por cometer um pecado já é um sinônimo de que Cristo está agindo em sua vida. Não deixe que o diabo te engane. O diabo quer te derrubar, mas é ele quem vai cair em nome de Jesus. Na verdade, ele já caiu. Cristo triunfou sobre principados e potestades. Somos salvos nele, meus irmãos. Terceiro, calçado da preparação do Evangelho da Paz. Versículo 15. Os soldados precisavam de calçados firmes para se mover com agilidade e estabilidade. Estar preparado com o Evangelho da Paz significa viver em paz com Deus e transmitir essa paz aos outros, que nos permite caminhar sem medo. Quantos crentes por aí andam de um lado para o outro, talvez com medo de alguma coisa acontecer, talvez com medo de um acidente acontecer. Meus irmãos, se você está vestido com a armadura de Deus, com o Evangelho da Paz, não temas. Não temas, porque Deus está conosco. Maior é aquele que está em nós do que no mundo. Nos ungidos do Senhor, o maligno não toca. Então, aquele que está com Deus, o maligno não toca. Quarto, escudo da fé. O escudo romano era grande e coberto de couro e prata para apagar as flechas incendiárias. A fé é a confiança inabalável em Deus. É ela que nos protege contra as dúvidas, tentações e ataques de Satanás, que ele lança na nossa mente e coração. Meus irmãos, quando levantamos o escudo da fé, estamos resistindo o inimigo. Muitas pessoas por aí talvez estejam na dúvida, estejam pensando assim: mas será que vai dar certo? Será que vai cumprir? Cadê o escudo da fé, meu irmão? Bora usar esse escudo da fé.
que o Senhor Jesus nos proporcionou. Vamos usar o escudo da fé, vai acontecer. Se Deus falou, Ele é fiel para cumprir. Eu não vou duvidar, eu não vou, pensar ao contrário. Eu vou pensar positivo. Não é papel de coach aqui não, mas é Bíblia. Vamos pensar que vai acontecer. Se Deus falou que vai acontecer, vai acontecer. Simples. Mas parece que o diabo tem colocado dúvidas na nossa mente. Questionamentos. Precisamos usar o escudo da fé. Quarto, o capacete da salvação, versículo 17. O capacete protege a cabeça, que é a sede da mente. A certeza da salvação protege a nossa mente de pensamentos destrutivos e dúvidas. Manter o foco na salvação em Cristo nos dá esperança e confiança para seguir em frente. Pensar como uma pessoa salva é fundamental para resistir às mentiras do inimigo. Precisamos pensar como pessoas salvas. Estamos aqui para ser sal da terra e luz do mundo. Sexto, espada do Espírito. A palavra de Deus, que temos a prioridade de estar aqui. Versículo 17. A espada era uma arma ofensiva e defensiva, usada para atacar e defender. A palavra de Deus é a arma que usamos para derrotar as mentiras de Satanás. Quando Jesus foi tentado no deserto, ele respondeu: está escrito. Meus irmãos, toda vez que vier um incircunciso discutir conosco sobre a Bíblia, ou de repente alguma coisa da vida assim, usa a palavra, leia a palavra, ou aplica a palavra. Não tenha medo de aplicar a palavra, porque Jesus fez isso. Jesus poderia muito bem ter transformado a pedra em pão. Aí ele seria Deus. Mas Jesus falou assim, ó, eu sou homem, mas também sou Deus. Eu não vou te vencer como Deus, eu vou te vencer como homem, porque eu sou exemplo para aqueles que há de vir. O nosso exemplo é Cristo, meus irmãos. Ele é a nossa referência, precisamos colocar ele na frente, para que possamos dizer, peraí, Jesus fez isso, eu também faço. Jesus fez aquilo, eu também vou fazer. Oh, glória! Assim a gente se previne e a gente se precaver das ciladas do diabo. Sétimo e último, oração no Espírito. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Pasmem, aqui, uma pequena observação. Há uma linha de interpretação que sugere que quando Paulo fala sobre orar no Espírito, ele pode estar falando também em oração em línguas espirituais. 1 Coríntios 14:2. Pois quem fala em língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém entende, em espírito fala mistério. Meus irmãos, e como que eu posso ser para falar em línguas? Tem que ser batizado com o Espírito Santo. Isso consegue com jejum e oração. Se buscarem com zelo, terão um batismo com o Espírito Santo, e assim poderão ir falar em mistério, em línguas, assim como os pentecostais falam que somos nós. Meus irmãos, não dê dúvida, não deixe o Satanás falar coisas na sua mente. Às vezes, olhamos aqueles vídeos na internet de supostos pastores que dizem, mas a língua dos pentecostais não é verdade. Está falando lá um grego, deixando lá, glóssula, e um monte de coisa assim. Meus irmãos, não dê espaço para o diabo falar isso na sua mente. As línguas espirituais é real, tem respaldo bíblico para isso. Paulo distingue entre dois tipos de oração, uma oração na mente, na linguagem que todos entendem, e outra oração no espírito, associada à oração em línguas. Precisamos orar em línguas, meus irmãos, e quem aqui não é batizado no Espírito Santo, um dia vai ser. Busque a Deus com zelo. Não seja ignorante quanto aos dons espirituais. Ele quer te usar para ser sal da terra e luz do mundo. Meu irmão, você acha mesmo, se você está aqui por acaso, você acha mesmo que vem aqui apenas por fruto do acaso? Meu irmão, mais uma vez, servimos a um Deus dono do ouro e da prata. Não estamos aqui apenas para estar, não estamos aqui apenas para olhar uma cara do outro e achar, como você está aqui, como está bonito hoje. Não, estamos aqui para fazer diferença no mundo lá fora. Estamos aqui para servir o Evangelho de Deus. Então, para resumir, meus irmãos, essas são as 7 peças das armaduras espirituais. Cinto da verdade é o que nos sustenta. Segundo, couraça da justiça é o que nos protege. Terceiro, sandálias da paz ou calçado do evangelho da paz é o que nos mantém firmes. Quarto, escudo da fé é o que apaga os ataques do inimigo. Quinto, capacete da salvação é o que fortalece a nossa mente. Sexto, espada do Espírito, a palavra de Deus, é a nossa arma contra mentiras. Sétimo, oração
é o que nos conecta com o poder divino. Oh, glória! Meus irmãos, se coloquem de pé, por gentileza. Meus irmãos, como estão conseguindo compreender a palavra de Deus, precisamos guardar o nosso coração para se precaver contra coisas desse mundo. Precisamos buscar a Deus não com um senso de obrigação, mas com o senso de que Ele merece nossa adoração e devemos buscar com amor. Terceiro, precisamos se revestir das armaduras espirituais para combatermos o diabo. Senão, meu irmão, crente não dura da fé. Por isso que tem muito crente desviado, porque não guardou o coração, não buscou a Deus com sinceridade e amor, não se revestiu das armaduras espirituais. Amém, meus irmãos? Glória! Meus irmãos, o Espírito Santo nos comove a talvez resgatar o primeiro amor. Como que eu posso usar essas armaduras na rotina? Depois de culto, na semana talvez, pense, meus irmãos, como que eu posso aplicar isso que o irmão Kelvin entregou? Como que eu posso aplicar as armaduras espirituais na minha vida? São essas as perguntas reflexivas que os irmãos podem fazer. Lembre-se, meus irmãos, não estamos sozinhos. Não conte apenas com o seu braço, mas conte com a força da mão de Deus. Ele diz, vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Deixa Ele cuidar das suas emoções. Deixa Ele operar em sua vida e te usar para fazer a vontade dEle. Abra o seu coração nessa noite. Deixa Ele entrar e fazer morada. Se já que já não está, não resista ao Espírito Santo, deixe ele agir na sua vida, assim como o irmão aqui, baterista, falou aqui, resistiu ao Espírito Santo, foi longe da vontade de Deus, e Deus cobra. Bom, para finalizar, eu encorajo os irmãos a guardarem seus corações, amar a Deus de todas as suas forças, se revestindo das armaduras espirituais. Meus irmãos, quem quiser estar aqui na frente agora, eu vou estar orando por você. Talvez para você se fortalecer na fé, não cair, guardar o seu coração, buscar a Deus de todo o seu coração, se revestindo das armaduras espirituais. Se você quiser, vem aqui à frente, vamos estar orando por você. A banda logo vai estar tocando também. Eu entrego nas mãos de Deus. Vamos orar então, meus irmãos? Senhor Deus, nosso Pai, eu entrego em suas mãos, Senhor Jesus, neste momento. Esta pregação foi feita, Pai, de acordo com a sua vontade. O Senhor ministrou os nossos corações de acordo com o que o Senhor queria. Senhor, seja feita a sua vontade em nossa vida. Nos instrua, Pai, para que possamos aplicar as armaduras espirituais no nosso dia a dia. Senhor, nos instrua a guardar o nosso coração. Senhor Jesus, nos instrua a te amar de todo o nosso coração, de todas as nossas forças, de todo o nosso entendimento. Jesus, aviva-nos, Senhor, para não desviarmos a sua presença, porque o Senhor merece, Senhor Jesus, todo louvor e adoração, porque o Senhor é supremo. Transforma-nos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.